para vencer a morte e ali fundamentar a igreja. Então, irmão, esse versículo 51, Jesus estava com firme propósito de cumprir a sua missão. Jesus havia de seguir, irmãos, caminhar para Jerusalém. E eu digo mais, irmão, não era só os problemas, não. Ele sabia que quando chegasse em Jerusalém, o que ele ia encontrar? Rejeição. Ele ia encontrar sofrimento, hostilidade. Ele ia encontrar cruz, ele ia encontrar morte. Tudo isso em Jesus caminhando para Jerusalém. Por quê? Para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. De ele olhando para Jerusalém. É justamente nesse caminho, irmão, que aparecem 3 pessoas. Ele não deixou de fazer a obra porque tinha problema no ministério, porque sabia que ia passar diversidade muda. Ele continuou fazendo, anunciando, reino de Deus fazendo a obra. Eram 3 pessoas manifestando o desejo de seguir Jesus. As 3 pessoas, Jesus caminhando e chegando para ele. A primeira, ela fala espontaneamente: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Jesus não pregar para ela. A segunda é chamada pelo próprio Deus, segue. Agora, a terceira também declara: Senhor, eu te seguirei. Mas Jesus, irmão, ele sabia o que ia acontecer. Jesus, irmão, sabia da sua missão. E Jesus, irmãos, ele não procura apenas pessoas dispostas a começar a caminhar com ele. Mas Jesus está procurando pessoas dispostas, irmãos, a caminhar com ele, irmão, e passar as adversidades, passar as batalhas, passar as lutas ministeriais, passar o que for, irmãos, confiando em Jesus, irmão. Assim ele nos dá um exemplo. Ele estava passando várias lutas, mas ele não tirava os olhos do seu propósito. Ele sabia que tinha que cumprir aquilo até o fim. É disso que Jesus espera de nós, irmão. Ele quer, irmão, pessoas que comecem a caminhar com ele, mas ele quer pessoas que permaneçam com ele, irmão. Um dia desse eu estava conversando com o irmão, porque anteriormente, irmão, que era a igreja evangélica no Brasil, creio no mundo. O nosso problema, irmão, era lutar contra a idolatria. Nós tínhamos um alvo para libertar o Brasil da idolatria, era ganhar vidas para Jesus. Mas hoje, irmão, tudo mudou. Hoje o nosso alvo não é mais contra a idolatria, mas é contra as heresias do próprio meio evangélico. Hoje a gente perde mais tempo ensinando contra as heresias da própria igreja evangélica, irmãos, do que contra o que para nós éramos bem mais fácil. Hoje, irmãos, a gente já não está com tanta ânsia de ganhar as pessoas para Jesus. A gente quer, luta, ensina, trabalha para que as pessoas permaneçam em Cristo e não se afastem de Cristo. É ou não é, irmãos? Então, irmãos, Jesus, ele até fala: olha, você quer me seguir? Agora você está sabendo, irmão. Aqui eu não vou prometer a você carro novo nem casa nova, não. O filho do homem não tem nem onde recuar a cabeça. Quer vir? Vai passar luta, vai passar dificuldade, adversidade. Você quer vir? Olha a proposta de Jesus. E aí, irmãos, ele vai numa declaração mais forte. É o versículo 62 que nós lemos. Ele vai dizer que ninguém que lança a mão do arado olha para trás, e olha para trás é apto, não é aprovado para o reino de Deus. O que Jesus está nos ensinando, nós vamos ver aqui bem detalhado. Mas aqui, irmãos, ele vai falar para os seus ouvintes, que na sua grande maioria eram pescadores, mas tinha agricultores, e tinha também pescadores e agricultores também. Ele está falando para aquele povo que compreendia o que ele estava falando.
O que era arado? Naquele tempo era uma peça de madeira, ainda tem muito nos sertões. Hoje está tudo mais moderno. A gente vê aí nos mercados da Jopé, uns tratores agora, a coisa tranquila. Mas era uma peça de madeira, irmão, puxada por animal ou por um outro homem. Quando a pobreza era muito grande, era outro que na frente puxando. E quando a pobreza era extrema, era o próprio camarada que ia rasgando a terra sozinho, empurrando, sugando a terra, rasgando a terra. Então, eles estavam desse arado. Quem põe a mão nesse arado, ele dando aí, fazendo uma figura de linguagem, não pode olhar para trás. E nós vamos ver por que não pode olhar para trás, irmão. A mensagem é muito simples, irmão. Porque quem pegava aquele arado, ele tinha que fazer a risca, irmão. Certo, irmãos? Para que o terreno não ficasse todo perdido. Então, quando o camarada começava a empurrar o arado, ele tinha que olhar para um ponto fixo, ele ia chegar lá naquele ponto. Ele tinha que ir riscando aqui e olhando para aquele ponto. Se ele olhasse para trás, irmão, do arado, ficava o risco todo. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, irmãos, essa mensagem é simples. Quem decidiu seguir a Cristo não pode estar olhando para trás, não pode olhar para o passado, não pode deixar que o passado venha determinar a direção do seu futuro. Quem colocou a mão no arado tem que olhar para Jesus. É olhar para Cristo. Então eu aprendo algumas coisas para mim, irmão. Eu aprendo em primeiro lugar, tirei 5 lições desse texto. Em primeiro lugar, irmão, quem coloca a mão no arado precisa saber que começou uma nova caminhada. Quem já botou a mão no arado aqui? Quem já recebeu Jesus? A partir do momento que a gente coloca a mão no arado, a gente começou uma nova caminhada. Agora, não é mais como a gente quer. Porque o arado, ele vai simbolizar uma decisão que nós tomamos diante deles. E olha que está a mão no arado significa trabalho, significa cansaço, esforço, foco, alvo. É isso que tem que acontecer na vida daquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, que anda com Jesus. Seguir Jesus, irmão, significa deixar de viver a vida para si mesmo. Agora a gente tem um alvo, a gente tem uma missão, a gente tem agora um trabalho a realizar. Não é só para mim mesmo, irmão. Porque, irmãos, o reino de Deus, ele vai exigir mais do que compromisso, mais do que admiração, melhor dizendo, vai exigir de nós compromisso com Deus. Vai exigir de nós, irmãos, fidelidade ao chamado de Deus. É compromisso com Deus, irmão. É por isso que é uma aliança que nós fazemos com Deus. Porque é compromisso. Não é mais do jeito que eu quero. Não é da maneira que eu quero. Porque se fosse o agricultor daquele tempo, se ele quisesse, ele não estava no meio do sol quente e água de terra, não. Ele estava em casa. Mas não era do jeito que ele queria. Era uma necessidade. O reino exige mais do que admiração, irmão. Exige compromisso. Porque eu acho Jesus tão maravilhoso. Porque eu acho que ele fez um grande sacrifício, ele morreu naquela coisa tão bonito. Ele só está admirando. E o compromisso? Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo, nós somos a geração que temos que continuar a obra de Jesus nesta terra. Não adianta só eu admirar e não ter nenhum compromisso. Diz que dia hoje aqui, deixa eu ver se eu estou na escala. Se tiver, estou na escala, tenho que ir para a igreja. Vem para a escala só para estar na igreja. Vem para a igreja só para estar na escala. E o compromisso com Jesus? Você tem que vir para a igreja porque você ama Jesus. Porque você vem para glorificar o nome dele, exaltar o nome dele, reconhecer que ele é Senhor, reconhecer que ele é Deus na sua vida. Glorifica Jesus, glorifica. Então, irmãos,
A nossa vida cristã, irmãos, não é apenas uma experiência de conversão, não. É uma caminhada com Jesus, irmão. A gente está caminhando com Ele. Ele vai nos renovando, nos motivando, nos ajudando, e a gente vai caminhando, irmão. Até o glorioso dia. Quem começou a caminhar com Cristo, precisa entender que a direção, irmão, não é mais nossa, é do Senhor. Olha o que ele diz aí, Romanos 6,4. Assim andemos nós também em novidade de vida. Por que novidade de vida, irmão? Porque a nova vida, irmão, tem que ser uma vida, irmão, já deve ser novidade. Não é a velha vida, irmão. É uma nova vida, irmão. Amém, irmão? Então a gente tem que andar em novidade de vida. Quem vive a velha vida, olha para aquele que tem uma nova vida e vai ver, rapaz, como a vida dele foi transformada, como a vida dela agora está diferente. Aí você vai dizer, porque hoje eu vivo em novidade de vida. Porque com Jesus tudo se fez novo na minha vida. Amém, irmão? Quem, irmão, vive em novidade de vida, recebe agora uma nova direção. O homem que coloca a mão no arado não pode mais continuar vivendo como se ele estivesse parado no mesmo lugar. Não, irmão. Nós que põe a mão no arado é para começar a andar. É ter o foco de andar. Não é para ficar parado. Parado nós éramos antes, mas agora nós temos a mão no arado. Já estamos com a mão no arado. Amém ou não amém? Há coisas, irmãos, que ficaram para trás, porque Deus está nos conduzindo agora para frente. Ninguém pode mais estar olhando para trás. Não. Ficaram para trás. Posso ouvir um amém? Amém. Deus disse a Abraão, Gênesis 12:1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Abraão, irmão, precisou sair antes de saber sobre os detalhes da viagem, para onde ele ia, onde seria, qual era o caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé não exige, irmãos, que nós conheçamos primeiro o percurso, não. A fé, irmão, exige de nós, irmãos, caminhar com Jesus sem conhecer o percurso e muitas das vezes sem entender o que acontece no percurso. Mas a gente tem que seguir, irmão, a direção que o Senhor tem para nossas vidas. A fé nos exige que nós confiemos a nossa vida completamente naquele que tem o nosso destino nas suas mãos, que é Jesus. Amém? Então a gente tem que confiar nele, irmãos. Mesmo sem a gente compreender muitas coisas. A gente tem que seguir, estamos caminhando com ele. A segunda coisa, irmãos, e eu quero que você preste muita atenção agora. Quem olha muito para trás vai transformar o passado num obstáculo, irmãos, para o presente. A gente tem que olhar para frente. Quem olha muito para trás, esse olhar muito para trás, esse passado, vai ser um obstáculo agora para o presente. Uma daquelas pessoas, versículo 61, 62, diz: Senhor, eu seguirei, mas deixa primeiro me despedir, estou na minha casa. Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto de Deus de Deus. Não que nós vamos abandonar nossa família, não é isso que Jesus está querendo ensinar. Ele está querendo ensinar, irmãos, que aquilo que nós vivemos até antes da nossa conversão, a gente tem que deixar para trás. A gente tem que priorizar o reino de Deus, nosso relacionamento com o Senhor, a nossa caminhada com o Senhor. É isso que ele está querendo nos ensinar. Passado, irmão,
ele pode ser lembrado, sem ser novamente habitado. Porque tem pessoas, irmão, que não só recordam o passado, mas querem habitar, voltar a morar nesse passado. Aí que está o perigo para o cristão. O nosso passado, irmãos, antes de Jesus, antes de colocar no morar, não deve mais causar em nós, irmãos, sentimentos de desejo de voltar para morar lá. Se está causando esse desejo de voltar para habitar lá, alguma coisa está errada. E aí a gente tem que corrigir isso quanto é tempo. As boas lembranças, irmão, nós temos, até boas lembranças do passado, essas boas lembranças não podem se transformar em correntes para nos prender lá, não, irmão. As lembranças podem vir, mas nós não podemos ficar aprisionados ao passado. Quem pode dizer amém, irmão? Porque antigas experiências que nós tivemos não podem substituir a gente ter uma vida de obediência agora no presente ao Senhor Jesus. Podem ter sido até experiências boas. Como eu sempre gosto de falar aqui, da igreja, alguns anos atrás, eram cultos da Avivalismo, era muito bom. Mas aí, eu vou ficar morando lá? Não, eu tenho que ir para a minha realidade agora, para o presente. Porque eu sei que aqui no presente Deus tem mais para a minha vida. Se não está ocorrendo aquilo que eu vi e gostava, eu tenho que me esforçar para viver melhor do que aquilo que eu vivi no passado com Jesus. Não podemos ficar presos no passado, não, irmão. De maneira nenhuma. E eu quero falar aqui também, irmão, da mesma maneira das coisas podem ficar presas, eu quero falar também, irmãos, que frustrações do passado não podem determinar o que Deus fará amanhã. Se nós nos frustramos em alguma área da nossa vida, irmão, nós não podemos, irmão, achar que Deus não pode fazer algo diferente no futuro. Mas eu tive aí um namoro, foi muito frustrante, acabou, irmão. Deus pode fazer melhor. Uma empresa quebrou, mas eu trabalhei numa empresa e fui para fora. Mas o meu ministério não foi do jeito que eu queria. E ela vai ficar paralisado no passado. Deus manda você olhar. Você colocou a mão no arado, irmão, para olhar para frente e caminhar com Jesus. Não pode ficar parado no passado, não, irmão. Não pode ficar preso no passado, não. Quem vive olhando para trás, irmão, perde aquilo que Deus colocou para você que está à frente. Quem vive olhando para trás, irmão, perde aquilo que Deus tem colocado diante dos seus olhos e está na frente. Deus tem coisas melhores para nós. Deus tem reservado coisas muito melhores. O passado ficou para trás e o que Deus tem para nós no futuro é bem melhor. Quem crê aqui, juntamente com o pastor, glorifica o Senhor Jesus. Tem um irmão muito bem disso, irmão. É o irmão Paulo. Ele fala isso lá em Filipenses, do 13 ao 14. Irmão, quanto a mim, diz Paulo, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, e o nosso alvo é Jesus. Amém, irmão? Paulo não está dizendo, irmão, que perdeu a memória. Ele não está dizendo que se esqueceu de tudo, não se lembra mais. Não, irmão. Paulo está dizendo, irmão, que o passado não tem mais autoridade sobre a sua vida e nem vai controlar o seu futuro. É isso que ele está dizendo. Eu posso me lembrar, mas meu passado não tem mais autoridade sobre a minha vida. Quem tem autoridade sobre a minha vida é Jesus. E é Ele que vai me conduzir para um futuro de bênção. Vou falar uma coisa aqui com meus amados irmãos. Há muitos crentes
na casa do Senhor, que continua olhando para trás. E eu espero que depois dessa noite, que o Senhor me colocou essa mensagem no meu coração, você comece a pensar diferente. Tem grandes irmãos que ficam olhando para uma antiga queda que teve. Ficam olhando, irmãos, para uma antiga decepção, para uma antiga amizade, para um antigo pecado. Tem irmãos que ficam olhando para uma antiga posição que já exerceu, para uma antiga fase da vida, mas Deus está dizendo, irmãos, há uma estrada diante de você, olhe para frente. Olhe para frente. Deixe de estar olhando para trás. Deixe de estar olhando para o passado. Não queira habitar no passado. Não é possível, irmãos, arar corretamente olhando todo o tempo para trás. Não é possível você arar corretamente se você está todo o tempo olhando para trás. De maneira nenhuma. Terceira coisa que eu aprendo, irmão, é que o olhar de quem coloca a mão no arado tem que estar no ponto firme. No nosso caso, o nosso olhar, irmão, tem que estar direcionado para Jesus. Não é porque meu irmão, não porque o pastor, não porque ali naquela igreja aconteceu isso. Irmãos, daqui para frente a gente vai ver tantos escândalos. O pastor está jogando maldição, não, é a palavra que diz que iria ser assim nos últimos dias. Então eu não tenho que estar olhando nem para a direita nem para a esquerda, eu tenho que estar olhando para Jesus. Eu tenho que fazer como Hebreus 12:2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não é para o meu irmão da esquerda, não é para o meu irmão da direita. Não, irmãos. Hoje a gente tem mais tempo na vida do irmão do que para a nossa vida. E nosso relacionamento com Jesus. O cristão, irmão, não consegue permanecer firme se ficar olhando sempre para as circunstâncias ao seu redor. Se a gente ficar olhando sempre para o que acontece de ruim ao nosso redor, e volta aqui para guiar com ela e louvor. Quero nem saber o que foi que saiu no Jornal Nacional, no Jornal Estadual, Jornal Municipal, não quero nem saber o que o campo está fazendo. Eu quero saber o que eu estou caminhando com Jesus e no momento difícil ele sustenta na minha mão. Eu não quero largar da mão dele, não. Eu quero chegar até o fim. Eu peguei, foi no arado, eu não vou largar o arado, não. O cristão, irmão, ele precisa de uma direção na sua vida. E a direção da nossa vida é onde, meus irmãos? Não tem direção mais Jesus. A gente que trabalha na obra de Deus, irmão, eu sei que a gente é espiritual também. Os pastores, os presbíteros, os obreiros, muita gente se espelha. E é natural. Mas, queridos irmãos, a nossa missão é Jesus. Porque o homem é falho. Porque o homem, irmãos, pode errar. Porque o homem, irmãos, ele pode decepcionar. Mas Jesus jamais vai nos decepcionar. Nem. Quem olha para Cristo, irmãos, você vai encontrar força para continuar. Ah, pastor, mas eu estou fraco. Olha para Cristo. Ah, pastor, mas eu estou aguentando a luta. Olhe para Cristo. É para Cristo. Eu estou dizendo que ele nos dá um exemplo aqui, irmão. Problema ministerial, problema de perseguição. E ainda sabia que ia passar de sofrimento. Mas ele disse aqui, olha, quem coloca a mão no horário tem que olhar para frente. Foi ele que nos ensinou isso aqui, irmão. Amém, irmão? Cristo, irmãos, deve ser maior que as dificuldades que nós encontramos no caminho. Cristo é bem maior do que todas as lutas, adversidades. Por isso que quem olha para Cristo
encontra sempre força para continuar. Ele não vai parar, não vai largar do arado, ele vai continuar, irmãos. O nosso futuro, irmãos, não é determinado pelo que ficou para trás, mas por aquele que está à nossa frente. Ele vai adiante de nós. Nós seguimos lá as suas pisaduras. Jesus, ele está diante de nós, não para trás. Se a gente for olhar para trás, irmão, quantas decepções nós passamos. Tem pessoas, irmãos, eu sei que tiveram filhos tão difíceis. Mas ninguém pode ficar mais olhando para lá. A gente olha para frente. Olha para Jesus. A gente anda agora em novidade de vida. Amém, irmão? Ninguém pode se apegar nas coisas do passado, não. Há pessoas que, como eu, era preso aos vícios do ano passado. Fumava, bebia. Isso aí não faz mais parte da minha vida. Eu posso lembrar do que eu fiz de ruim, posso. Mas o meu alvo agora é Cristo, meus irmãos. Eu olho para frente, irmãos. Eu ando com Jesus. Essas coisas não podem mais trazer saudade na minha vida, não. O que tem que trazer saudade no meu coração, na minha vida, é a presença de Deus. Eu fico de fora dele, que ele está sempre nos braços dele. E aqui está o grande segredo, irmão. O grande segredo aqui do Salmo 62. Porque Jesus aqui, irmão, ele não está dizendo apenas não olhe para trás. Aqui, principalmente, ele está dizendo o quê? Quando ele disse para a gente não olhar para trás, principalmente ele está dizendo que a gente tem que continuar olhando sempre para frente. É isso. A gente tem que estar continuando olhando sempre para frente. A gente não pode olhar para as coisas do passado, irmão. Quando Pedro, irmãos, começou a afundar sobre as águas, Jesus não abandonou ele, não. Jesus estendeu a mão. Irmão, se lembra daquela passagem? Mateus 14, 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou ele. Pedro olhou para o vento, irmãos, e começou a afundar. Sabe o que foi que Pedro fez aqui, irmão? Enquanto os olhos dele estavam direcionados para Jesus, irmãos, ele estava caminhando sobre as águas. Aliás, ele estava caminhando sobre aquilo que naturalmente, irmão, não poderia suportar. Pega a mensagem aí, irmão. Pega a mensagem aí. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre aquele que naturalmente ele não poderia suportar. Mas quando ele começou a olhar para o vento, começou a olhar, irmãos, para a tempestade, irmãos. Aí, irmãos, imediatamente, irmãos, ele começou a afundar, irmãos. E quando Jesus dá uma ordem para a tempestade cessar, a tempestade parou imediatamente, não, irmãos. O que acontece, irmãos, é que a presença de Cristo estava ali. Talvez Cristo já tenha dado uma ordem na tua vida. Talvez a tempestade ainda tenha batendo. Mas Cristo está contigo, irmão. E aí, a qualquer momento, essa tempestade vai cessar. Ela cessar total, irmão. Há momentos que Deus não muda e imediatamente o cenário muda, irmão. Mas ele nos fortalece, irmão, sempre para a gente continuar andando. E quando, por acaso, a gente, irmãos, começar a naufragar, a gente estende a mão e nos sustenta, irmão, porque Deus é Deus, está caminhando juntamente ao nosso lado. A gente está parado na mão, mas Jesus está conosco. Quarto lugar, irmão, já estou quase encerrando. Quem olha para trás, corre o risco de... Porque quando eu estou parado, estou com um alvo ali, eu tenho uma direção. Mas se eu começar a olhar para trás, o varado vai para cá, o varado vem para cá, e eu olhando para trás, não tem como dar certo. Quem fica olhando para trás pode perder a direção. O agricultor, irmãos, precisa de uma linha
definida, até para a sua plantação ficar bem organizada. Aqui nos interiores, o pessoal faz uma fileira de milho, aí passa 2 metros, faz outra fileira de milho, e no meio planta feijão. Já pensou, irmão, se a fileira for desse jeito aqui? Vai ficar uma coisa desorganizada, né? Mas ali o agricultor fica olhando para frente, irmãos. Ele fica para sair um risco organizado. Nós também precisamos, irmãos, de um direcionamento na nossa vida espiritual definida, para que a gente tenha uma vida espiritual organizada. E a gente tem que estar olhando para Jesus sempre, para que a nossa vida espiritual esteja organizada. Um coração, irmão, dividido, uma hora olha para frente, outra hora olha para trás. Irmãos, fica um negócio. Coração dividido, irmãos, vai produzir em nós uma caminhada também estável. Toda fora de linha. Muitas das vezes, irmãos, Deus não nos chamou para a gente caminhar essa direção, mas Deus nos chamou para a gente seguir os seus passos. É Jesus na frente e a gente atrás. Mas quem sabe como é? Tem até um livro, né, pastor? Os passos de Jesus. Dessa maneira, irmão. Tiago capítulo 1, versículo 8, vai dizer: o homem de coração dobre, ou seja, aquele que um dia está no jeito, um dia está no outro, um dia vai para o lado, um dia vai para o outro, um dia pensa uma coisa, outro dia pensa outra. Esse homem, a Bíblia diz, irmãos, que é inconstante em todos os seus caminhos. Pega o arado, mas quer olhar para trás. Pega o arado, solta o arado. Pega o arado, no final, irmãos, como é que está esse risco desse arado? Ele é inconstante nos seus caminhos. A grande questão, irmão, não é para onde estamos indo, irmão. É quem está determinando a nossa direção. Nós estamos caminhando, irmãos, verdadeiramente na direção que Jesus está nos dando. Ou nós estamos caminhando na direção que Jesus nos dá e depois eu quero caminhar na minha própria direção. Existem pessoas que querem Jesus, mas também querem controlar completamente a sua vida. Querem ter o controle da sua vida. E aí tá, irmão. Ou a gente segue a Jesus, irmão, do jeito que Ele quer, ou a gente, irmão, toma o controle da nossa vida. Há muitas pessoas, irmãos, que querem seguir Cristo, mas não querem que Cristo tenha um controle em determinadas áreas da sua vida. Há uma ilustração antiga, né? Que um camarada, ele foi para a igreja e se converteu. Colocou a mão no arado. Mas só que tinha uma coisa, ele gostava do vinho, gostava do vinho. Aí um dia estava na casa dele, aí a porta bateu. Aí ele foi olhar, vixe, Jesus, ó. E agora? Correu para a cozinha, um caminhão de vinho, tentando esconder, escondendo embaixo da pia, todo canto, atrás do fogão. Aí Jesus entrou. Ô, Jesus, você está aqui na sala? Só faz. Não, eu quero ir para a cozinha. Não, mas na cozinha não pode não, Jesus. Não. Pode ficar aqui na sala, na área, mas na cozinha não. Ou seja, havia algumas áreas da vida dele que ele não queria permitir que Jesus adentrasse. Porque ele queria preservar certas coisas que não era do agrado de Jesus. O que é que você tem que não tem agradado Jesus? Ou você permite que Jesus entre e controle todos os espaços da sua vida? Ou tem áreas da sua vida que você não quer que Jesus se envolva? Eu sou crente. Eu amo Jesus. Jesus é maravilhoso. Mas aqui nesta área, Jesus, deixa assim como está, Jesus. Precisa mudar, não. Está muito bom para mim. Quem está compreendendo? Quinto lugar, irmãos, para nós encerrar.
quem segura o arado precisa continuar até o fim. Porque ninguém pega a mão no arado para ir só até o meio e voltar. Não. Porque ele tem que ir até o final do ponto e voltar da mesma maneira com outro ponto para fazer os riscos retos. Então, quem põe a mão no arado tem que ir até o fim. Amém? Começar é importante, irmãos. Mas a gente permanecer é indispensável. Não basta só começar. Irmãos, eu comecei na fé em 97. De lá para cá já conheci muita gente nas igrejas. Já vi muita gente sendo usada por Jesus, irmãos, abençoar pregadores que hoje estão fora da igreja. Já vi muito músico abençoado. Já vi muitas pessoas serem usadas por Deus tremendamente que hoje não estão mais na igreja. Porque colocaram um arado, mas decidiram olhar para trás. Eu até me arrisco a dizer que hoje, irmãos, muitos músicos abençoados, mas não estão na igreja, irmãos. Estão tocando nas bandas do mundo. Muitos que estavam assim também, tocando os forró do mundo. Por quê, irmão? Não basta começar bem. Não basta, irmão, você colocar a mão no arado. Tem que permanecer. Porque aquele que persevera, irmão, aquele que continua, irmão, aí quem revela a profundidade da sua fé. Porque aquele que fez meio caminho, na realidade, ele não tinha fé. Ele começou. O discípulo verdadeiro, irmão, vai continuar mesmo quando não sente nada. Porque a gente não vive por emoção, sentimento, irmão. A gente vive pelaquilo que a gente crê. Eu posso estar hoje numa tristeza profunda, mas eu tenho que crer no que diz a palavra de Deus. Eu posso vir no culto, irmão, não me arrepiar, mas eu vivo porque eu creio no que diz a palavra de Deus, porque eu vivo pelo que eu creio. Eu creio que Jesus morreu por mim, mesmo quando minha vida não é, mesmo quando eu estou alegre. Eu creio que Jesus morreu por mim, que eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu vivo pelo que eu creio, não pelo que eu sinto. Amém? E essa crença que nós devemos ter é quem vai determinar a nossa fidelidade, irmão. Porque quando viemos os dias ruins, as adversidades, as lutas, a gente tem que permanecer. Continuar sendo fiel ao Senhor. Você já pensou José, irmão? Já pensou se José fosse filho na fé? Camarada vendido como escravo, acusado, prisioneiro, mas ele continuou crendo no Deus de Israel. Foi tentado. Quem começou com Cristo deve desejar terminar com Cristo. Quantos aqui eu posso contar essa noite? Porque o próprio Jesus disse em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até o fim, esse que será salvo. A vida cristã, irmãos, é uma caminhada de perseverança. É perseverando, irmãos. Haverá dias de alegria, mas também irmãos. Eu não estou aqui para vender ilusão para você, não. Haverá dias de lágrimas, de sofrimento. Haverá momentos de oração, irmãos. Parece assim que subiu ao céu como um foguete. Você ora com uma facilidade muito grande, mas vai ver disso, irmão. É necessário você insistir na oração mesmo, sem querer sair nada dentro de você, assim como Ana fez. Haverá dias, irmão, vai ter porta aberta de todo jeito. Mas vai haver, vai ter porta fechada também de todo jeito. Mas nós, irmão, devemos continuar. Porque nós não estamos seguindo simplesmente uma promessa, não, irmão. Além da promessa, nós estamos seguindo uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? Então, queridos irmãos, esse texto
que o Senhor colocou no meu coração. Não é simplesmente uma advertência para a gente não olhar para trás, mas é um chamado para a gente olhar para frente, a gente olhar para Jesus. Você colocou a mão no arado, meus irmãos, então continue. Continue. Talvez alguém tenha medo, né? Até de algumas situações na sua vida, algumas adversidades, mas olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Há muitas pessoas que começam bem, mas algumas coisas do passado estão tentando puxá-la novamente. E nós não devemos permitir isso. Amém, irmãos? Então, queridos, Paulo, ele podia olhar para tudo que havia vivido, mas assim mesmo ele declarou, né? Prossigo para o alvo, e é essa a palavra para a igreja hoje. A gente tem que continuar olhando para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo. Quem tem o mesmo alvo do pastor aqui esta noite, fica em pé, glorificando a esse Jesus. Glórias a Deus. Vamos orar esta noite. Coloque a mão no seu coração. Converse aí com o Senhor Jesus. Como está a tua vida? Se você tem pensado em coisas que não é mais para você pensar, comece a falar com Jesus. Jesus, tira isso da minha mente. Jesus, não permita que eu solte o arado. Jesus, continua me fortalecendo. Jesus, eu quero andar sempre em novidade de vida, por isso me ajuda. Jesus, renova a minha fé. Jesus, esta noite, teu Santo Espírito venha me encher mais e mais para olhando somente para o Senhor. Meu Pai, me fortalece em meio às guerras, me fortalece em meio às batalhas internas, me fortalece em meio às lutas e às armadilhas do inimigo, Pai, porque eu quero chegar até o fim. Eu quero chegar até o fim. A minha meta é chegar até o fim. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor. Se há alguém sentindo de vir aqui à frente, pedir oração pela sua vida, por renovação espiritual, se sentir no coração o desejo de ser tocado pelo Senhor esta noite, saia do teu lugar, vem aqui à frente, que nós vamos orar pela sua vida. Vamos louvar a Deus. Noite chega, se a tempestade me alcançar, eu abri